Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, é bom estar com vocês de novo. Mais um episódio com uma convidada especial. Desde já saibam que o nosso podcast está em todas as plataformas digitais, no YouTube com os nossos conteúdos em vídeo, também no Kisson da Unitel e obviamente no Music Cool, plataformas de áudio streaming angolano. Um abraço bem grande para o Júlio Peregrino, o Jango, Juscelia e também o Senhor Luzolo. Para hoje, como disse, mais uma convidada especial. Eu tenho comigo Janaína Vieira. Jana, bem-vinda. Olá, Tarcísio. Olá, Clube da Misha. Boa. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, fazendo essa partilha. Nós vamos querer falar hoje sobre... É um tópico meio fluido, né? Vamos falar sobre a educação, que é o que a Jana vai nos ajudar a perceber como é que a educação pode ser um fator de desenvolvimento pessoal, não é? Emancipação pessoal. Então, podemos começar? Bora! Ok, vamos lá. Eu vou me apresentar. Eu sou Janaína Vieira, a Jana, moro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sou educadora, trabalho na área de educação, sou formada em Educação Física pela UFRJ, estudei Educação pela UERJ, né, e passeio aí por esse lugar como pesquisadora, né, dos nossos corpos, dos corpos negros, fazendo esse trabalho de conscientização, de reconexão também com a nossa ancestralidade, através do autoconhecimento, né? Então, assim, eu digo que eu sou uma multiprofissional, né? Cozinheira, professora, enfim, mas a ideia é a gente buscar esse crescimento, né, Tarcísio? Buscar essa conscientização, né? Buscar crescer, né? Rompendo aí essas barreiras, né? Mas para começar, Jana, a educação, até que ponto a educação é esse fator de desenvolvimento? Porque eu não sei qual é a incidência de pessoas formadas, uma variável importante é o índice de analfabetismo no país. Não sei como é que são esses números no Brasil. Em Angola são muito grandes, então as pessoas associam muito essa medida ou essa métrica à questão social das pessoas. Como é que é? Tu vês essa ligação direta entre uma pessoa educada e uma pessoa treinada é automaticamente uma pessoa que se emancipa? Ai, Tarcísio, você trouxe agora várias perguntas em uma, né? Primeiro que eu vou começar trazendo a importância da educação na nossa formação, né? Então, eu sempre acredito no poder da nossa ancestralidade, no poder da cultura em que a gente recebe do nosso meio. Então, eu acredito muito, primeiramente, acredito muito na educação como porta principal para essa emancipação, para essa transformação, né? Então, eu acredito muito nesse lugar da gente poder olhar para a educação como esse agente transformador, né? Esse agente que pode trazer para nós, assim, alcances muito maiores, né? Então, eu sou uma amante da educação, eu acredito muito nesse lugar. Agora, olhando por um aspecto, né, real, né, um aspecto político, a gente sabe que esse lugar da educação pode passar por muitos atravessamentos. E que atravessamentos são esses, né? O lugar que a gente vive, a escola que a gente estuda, né? A estrutura política que a gente vive, né? Aquilo que a gente recebe da educação dos nossos pais, né? Da cultura, do meio, da geografia, do clima que a gente vive, né? Então tudo isso vai influenciar
a forma como você absorve essa educação e absorve esse aprendizado. Então, isso a gente tem que ter muita atenção, né, quando a gente fala de educação, porque a gente sabe aqui no Brasil, a gente tem situações difíceis, a gente passa por um momento político muito difícil aqui no Brasil, a gente está vivendo um retrocesso muito profundo aqui, né? Estamos falando em fome novamente, estamos com um processo, né, pandêmico, né, todo o mundial, né, e aqui no Brasil está tudo muito lento, as vacinas não chegam, mas isso é por falta mesmo de uma transparência política, de um posicionamento político que acolha as minorias. No caso, né, falando de pandemia, acolha todo mundo, né, porque a questão aqui no Brasil está bem séria, está bem grave. E aí, voltando para não fugir desse lugar da educação, é um ponto fundamental, né, porque quando você não recebe, né, essa estrutura educacional, você pode vir a se formar um adulto com questões mesmo, né? Com dificuldades, enfim, né? Então eu fico aqui tentando moderar e achar as palavras. Então, quando a gente não recebe educação, a gente pode sim ter atravessamentos muito ruins na nossa vida, na nossa construção enquanto indivíduos, né? Enquanto pessoas que querem buscar essa conscientização, essa emancipação. Então, eu acredito na educação como fonte de transformação, sim. E também fico aqui refletindo, né, sobre essa pergunta que você fez, sobre o lugar da reprodução, o que é reproduzir e do que é se emancipar, né? Então, tenho aqui uns questionamentos, pensando também que às vezes, sabe, Tarcísio, eu não sei se acontece isso com você, mas às vezes, assim, também agora me veio isso na cabeça aqui, tá, gente? Estou aqui pensando junto com vocês, que às vezes a gente tem acesso à educação, eu estou vivendo isso aqui no Brasil, a gente tem acesso à educação, a gente tem acesso a melhores escolas, você tem uma educação bilíngue e trilíngue, né? E você não consegue se conscientizar, se humanizar, né? Eu acho que eu achei assim o link, que é entender que a educação precisa passar por esse lugar da humanização, da horizontalidade, né? Da diversidade, da aceitação dos novos, né? Porque são as diferenças que vão fazer a gente crescer, sermos pessoas melhores. Não sei se você concorda. Claro. Eu acho que tocaste em aspectos interessantes. Um deles foi a educação, sim, é um fator de desenvolvimento pessoal e social, mas que educação, não é? Que fatores, que tipo de educação, em que é que está fundamentada? Depois, quando não existe os atravessamentos, as dificuldades que impossibilitam que a pessoa tenha acesso a essa educação. E depois esse último que fechaste, que foi, ela deve sim ser um fator importante, mas também deve vir acompanhada de outros componentes, que são a sensibilidade, a tolerância, esse crescimento plural, né, para a pessoa aprender mais sobre os outros, aceitar as diferenças, e senão realmente temos um cidadão ou uma cidadã educada, mas não formada na dimensão humana, né? Então, concordo. E você falou uma coisa, você trouxe uma palavra agora fundamental, Tarcísio, que é acessibilidade. Né? Então, assim, a gente ter acesso a esse lugar da educação, ter acesso a possibilidades, a movimentos, né? Isso é fundamental. Aqui no Brasil a gente tem muito ainda a crescer nesse lugar do acesso à educação para todos, né? Principalmente para nós, para o nosso povo negro, né? Então, assim, principalmente para nós. Aqui no Brasil enfrentamos um racismo profundo,
né, que você vai encontrar aqui muitas pessoas dizendo ao contrário, que não é real, mas esse racismo, ele é velado. Então, assim, isso influencia diretamente nesse lugar da acessibilidade dos povos periféricos, né? Dos irmãos que moram nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma frase de uma escritora, na verdade ela é uma artista interdisciplinar, ela é psicóloga, né? Que é a Grada Quilomba. Ela tem um livro chamado Memórias da Plantação. A Grada, né, portuguesa, né? Tem uma frase dela que eu gosto muito, que destaca o verso do livro dela, que diz assim: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. E aí eu gosto muito dessa frase da Grada Quilomba, que eu tenho muito afeto, gosto demais dela, né, me inspira muito e faz a gente refletir também sobre essa passagem histórica da construção da educação, né? Porque é isso, a gente é aquilo que a gente recebe e por muitas vezes os nossos ancestrais não receberam o suficiente para nos dar, sabe? Então, volto à palavra, acessibilidade, né? Falar de educação é muito diverso, mas isso que você trouxe, esse lugar da acessibilidade, porque se você tem acesso à informação, ao novo, você tem acesso a essa cultura, esse crescimento plural, né? Exato. Que vai levar a gente para essa emancipação. Exato. Pronto, eu também concordo plenamente, né, que a educação é uma ferramenta, né, um vértice ou é fundamental para todos, e obviamente que uma pessoa que se educa é uma pessoa que tem opções, né, que pode fazer escolhas por si. Acho que eu ouvi isso de uma convidada que já não sei quem foi, mas sei que foi uma mulher, e disse isso, que é uma questão de fazer escolhas por si. A pessoa, quando está preparada, pode escolher por si, ou então discutir o que foi escolhido por si, né? Pode ter uma própria voz. Se não tiver munido dessas ferramentas, então as pessoas vão ter que escolher por ela, e não serão escolhas que necessariamente são as melhores para ela, né? Então achei muito bom esse posicionamento. Perfeito. E ainda tem uma questão, né, Tarcísio, que dentro dessa fala que você trouxe, a gente não tem acessibilidade a esse lugar da educação, né, por diversos atravessamentos, que a gente já citou alguns aqui, e o quanto que isso mexe na nossa saúde mental, né, o quanto que isso dificulta também, né, chegar a esse lugar, né, dessa emancipação, porque dessa conscientização, porque é tudo tão escasso, né? É tudo tão. Se você não tem educação, você não vai ter escola, você não vai ter um acesso ao trabalho, que talvez a profissão que você queira, que você tenha habilidade, né? E mais profundo ainda, vou deixar essa pauta da saúde mental mais para frente. A gente simplesmente, quando não acha esse lugar da educação, a gente anestesia as nossas potencialidades, né? Exato. Eu não sei se a gente anestesia, porque aquela criança que está ali morando na periferia, na comunidade, ela pode ser um grande artista, né? Mas, caramba, não foi dado a ela acesso, né? Por isso que eu digo que tudo é política. Gente, não tem como a gente fugir. Tudo é política, né? Exato. Porque é isso. A gente precisa ter uma estrutura, né, mais igualitária, né? E, pelo menos aqui no Brasil, estamos bem distantes disso, né? Porque a gente está só ladeira abaixo com esse governo atual. Então, o quanto que é importante a gente fornecer
né, dá acesso, porque a gente alimenta as ferramentas, né, e a gente aumenta essa possibilidade desse indivíduo se conectar com as suas potencialidades, com aquilo que ele traz de melhor, né? Então, assim, e o quanto que também isso mexe com a nossa saúde mental também, quando a gente não tem essa acessibilidade, né? É muita coisa para falar de educação, né? É um tema fluido. Eu queria ver a tua opinião sobre o seguinte. Em Angola, por exemplo, né? Nós obviamente temos problemas muito agudos de educação, igualmente de saúde, e nós temos sempre esse dilema, né? Qual atacar primeiro, qual deles merece mais atenção, e o fato é que o bem-estar das pessoas vem primeiro. Obviamente a pessoa precisa estar bem, precisa ter energia, precisa estar fisicamente bem para conseguir realizar as coisas, mas também quando se educa uma pessoa, ela está mais preparada para criar esse bem-estar a si mesma, não é? Por exemplo, nós temos a maior causa de morte, as duas maiores causas de morte em Angola são a malária e sinistralidade rodoviária, não é? Obviamente agora com a pandemia não há tantos acidentes na via, na via rodoviária, mas a malária tomou conta, né? Então a malária é uma doença muito grave, mas é uma doença que tem prevenção, uma doença que tem cura, e é uma doença que pode ser evitada com saneamento. Então o que é que nós constatamos? Que se as pessoas tiverem educação, se tiverem treinamento, se tiverem informação sobre como evitar a malária, que é saneamento básico, eliminar charcos, uso do mosquiteiro e outras formas de combater, ou seja, saúde pública, né? Exatamente, existem aspectos macro, né? Por exemplo, como falaste, saúde pública, de saneamento, que as pessoas não podem controlar, e as outras são medidas mais particulares. Então, até neste aspecto do bem-estar físico da pessoa, a educação também tem um papel, tem um posicionamento. Então é fundamental em todos os aspectos da vida das pessoas. Mas a minha pergunta para ti é a seguinte: por causa dessa questão aguda que te falei, existe aqui uma estratégia que, não uma estratégia, mas uma opção de que é muito falada, de que o mais importante é dar meios de sobrevivência às pessoas. Digamos, por exemplo, eu queria ouvir a tua posição sobre isso. Se temos uma família com dificuldades e criar meios para educar essa família, ou então criar meios de sobrevivência, por exemplo, um treinamento, ou uma terra, ou uma espécie de alguma coisa que pode dinamizar financeiramente essa família, para que ela possa assegurar a sua sobrevivência, ao invés de criar meios para suportar a educação. Não sei se consegui formular bem a pergunta, mas queria ouvir a tua opinião sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que você conseguiu sim, só que é uma pergunta muito maravilhosa, sua pergunta, mas a gente pode ter assim alguns traços de respostas, né? Bom, primeiro que eu acredito sim, que tudo isso que você trouxe, ela vem muito imbuída, né, de um processo, de uma estrutura política, né, de uma estrutura de saúde pública, de um lugar aonde a gente possa repensar o lugar do capitalismo, né, trazer uma reflexão sobre a ação do capitalismo, sobre a questão das desigualdades sociais, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que uma família que não tem acesso à educação, a uma vida mínima, né? Com escola, educação, né? Você vai ter escola, saúde, educação, enfim. Né? Quando você não dá o mínimo para esse indivíduo,
né? Como que esse indivíduo vai pensar ou em emancipar, ou ter saúde mental, ou ter qualquer outro tipo de coisa, sabe? Então, assim, aí eu volto lá atrás, quando eu falo da importância desse lugar político, né? Que às vezes a gente não quer, que por muitas vezes, né, não se quer ver esse lugar, né? Mas tudo isso que você trouxe vai depender muito de uma estrutura que o Estado tem para oferecer, né? É importante uma política pública que consiga acolher as minorias, tirar a minoria desse lugar de minoria, sabe? Então eu penso que tudo isso que a gente está aqui partilhando, que é fundamental a gente pensar e a gente trazer para reflexão, passa por esse lugar. Quem é que está lá em cima fazendo política, né? Quem é que está ali fazendo, cuidando da tua cidade, do teu bairro, do teu país, né? São pessoas que estão preocupadas com a questão do saneamento básico. Como é que elas atuam em relação a essa acessibilidade à educação? Então, são pontos que eu estou aqui meio que flutuando para trazer assim bem básico para a gente pensar que eu acredito numa reforma, né? Acredito numa reforma, acredito na educação, mas a gente está com uma galera muito polarizada, e a gente está, pelo menos falando aqui em Brasil, a gente está numa polarização muito grande e realmente com políticos que pensam muito pouco numa política pública mais horizontal, numa política pública que se distancie das questões das desigualdades, né? E aí é muito difícil quando um irmão que mora na comunidade, na favela, precisa trabalhar, quando a mulher preta precisa trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E como é que essa mulher preta vai se especializar, vai estudar, vai realizar o sonho dela, se ela tem que dar conta, né? Se ela tem que dar conta da casa, né? E o companheiro, provavelmente o seu marido, o seu companheiro também precisa trabalhar 8 horas à frente de um ônibus, de um transporte público, né? Por muitas vezes moradias, acesso ao saneamento básico. Então, tudo isso vai intervir, sim, nesse lugar da saúde dessa pessoa. Essa pessoa não tem acesso à informação, como que ela vai fazer? Né? Como é que ela vai buscar um alimento ancestral? Como é que ela vai buscar reduzir a quantidade de alimento industrializado que ela coloca na mesa dela? Como que essa informação vai chegar para aquela pessoa? Né? Se ela não tem o acesso a essa informação. Né? Agora, também fico aqui pensando, Tarcísio, e né, a gente está aqui conversando de uma forma rasa, fico aqui pensando que também essa educação que a gente também fica aqui contemplando, né, idealizando, talvez, não nos leve para esse lugar dessa conscientização, sabe? Essa emancipação. Né? Porque, como eu te falei lá atrás, poxa, aqui no Brasil a gente está vivendo um Covid, né? Tem a polaridade, ok, mas pessoas que têm escola, que estudam, que são bilíngues, têm um posicionamento político totalmente contrário às minorias, porque não querem perder o seu lugar de privilégio, né? Que é o que a gente fala aqui da estrutura da branquitude. Então, assim, e aí, como é que faz? Porque são pessoas que não estão usando máscara, para não perder os privilégios. E aí, assim, não usa máscara, não toma vacina, a pouca que tem, né? Porque aqui está contando vacina 1 a 1, né? Então, assim, pouco que tem, as pessoas, o salário não aumenta, a comida só aumenta, né? Tem gente com fome, a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou,
que as pessoas não estão conseguindo pagar os seus devidos, a sua moradia para viver, né, para viver com o básico, a pessoa não está conseguindo pagar a sua moradia. Então, assim, e tem muita gente aí com diploma debaixo do braço, sem máscara, né, fazendo posts nas redes sociais, esbanjando, né, aonde a realidade mesmo é uma realidade nua e crua, né, de pessoas que precisam desse suporte, e a gente aqui não está tendo esse suporte, a gente não está tendo esse suporte, as pessoas estão passando por dificuldade, e muita gente que tem o canudo debaixo do braço levanta o canudo, né, a favor de uma política que só exclui, uma política que não acolhe o meu povo preto, sabe, os irmãos LGBTQIA+, enfim, tudo aquilo que faz parte da grandiosidade da diversidade humana. Então é uma galera que quer continuar, né, com seu canudo no braço, falando 3 línguas, mas aí fazendo essa, né, não dando a devida atenção às políticas públicas que são tão fundamentais, né, que é importante. E aí vai dar, se você tem saúde pública, se você tem uma estrutura política outra, o Estado te oferece uma condição educacional, você vai traçar um caminho, vai fazer a sua travessia de encontro à conscientização, de encontro porque você tem saúde, né? Você passa a ter saúde se você recebe, né? Enfim, é um debate isso. Deixa eu te perguntar o seguinte, quais são alternativas, por exemplo, né? Nós pronto, constatamos aqui, falamos do problema. Eu queria falar de alternativas, por exemplo, porque obviamente não dá para... não vai existir nenhum programa político ou nenhuma agenda política para eliminar a falta de educação ou reduzir de forma drástica nos próximos 5 anos. Então, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista individual, quais são as alternativas, né, que podemos utilizar para contornar esse problema e realmente nos educarmos? Olha, eu acho que ao mesmo tempo, né, que a gente tem aqui esse movimento, esse momento tão difícil, né, já estamos chegando aqui no Brasil a 500 mil mortos de Covid, e assim, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento, né, de tristeza, né, tantas perdas, né, a gente também tem pessoas fazendo coisas incríveis, né, que é o que eu digo assim, que é um sistema de saúde pública que nós estamos gerenciando, assim, sabe? Então, quais são os meios, né, de alternativa, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer primeiro, olhar para a nossa casa. Primeiro, eu acho que perceber a quantidade de coisas que a gente consome, né? Eu acho tão importante isso, a gente pensar nesse lugar do consumismo, como é que a gente investe o nosso dinheiro, né? Como é que a gente investe esse lugar do dinheiro? Quando eu digo isso é porque eu acho que às vezes a gente coloca as mãos aonde a gente não alcança, né? Repensar, né, o seu alimento, né? Valorizar a compra de produtos na feira, né? Principalmente de produtores que produzem o alimento que vai para a nossa mesa. Se você puder valorizar aquele senhor que vende a banana, né, que vende a maçã, que vende lá o seu alface, o seu tomate, o seu legume, a sua verdura, você vai estar contribuindo com esse produtor, né? Você vai estar contribuindo com esse produtor. Eu acho que a alternativa, Tarcísio, ela pode e deve começar pelos pequenos gestos, sabe? É a gente perceber que quando quebra um copo na nossa casa,
que a gente pode enrolar esse copo num jornal e avisar, né, para o gari, para o profissional que vai recolher aquele lixo, que ali existe um vidro e que ele pode se machucar. Eu acho que o sistema alternativo está aí, nessas pequenas coisas, né? Eu falei esse exemplo muito cuidadoso, né, com os catadores de lixo, porque eu acredito muito, né, é uma galera que está no front, né, uma galera que não parou de trabalhar ao longo desse processo pandêmico que a gente está vivendo. Os serviços essenciais, você me lembrou bem esse nome, os serviços, né, essenciais. Então, assim, a gente poder olhar para um vizinho se ele está precisando de alguma coisa, né, para um colega de trabalho, se você participar de grupos, a gente está fazendo grupos, né? Então, assim, eu faço parte aqui no Rio de Janeiro de um grupo chamado Resenha das Pretas, né, que é um grupo composto de mulheres pretas, aonde a gente está o tempo todo acionando um trabalho de conscientização, um trabalho de cestas básicas, né, recolhendo cestas básicas, doando cestas básicas, conversando com pessoas para tentar, dentro do nosso meio, dentro do nosso bairro, dentro do nosso grupo, ajudar. Então, se você tem um grupo próximo da sua casa, na sua família, né, faz uma comida um pouquinho a mais, doa para uma pessoa em situação de rua, né, procura olhar se você não está... o que você pode fazer? Um casaco, né? Sair de casa com um casaco que você não vai usar mais, você doar para uma pessoa em situação de rua. Então, eu acho que a alternativa está nesses gestos, né, que a gente chama de pequenos, mas que nem são pequenos, né? Eles são muito grandiosos, né? E olhar para isso também, sabe? Eu acho que também outra coisa que acontece muito, a gente precisa olhar, gente. A gente precisa abrir a nossa janela, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e olhar para a pobreza, para a miséria humana, sabe? E é sobre isso, a gente precisa olhar para isso. E não é só você ir lá e doar um pacote, né, uma cesta básica. Não é só doar uma cesta básica, é também doar uma cesta básica. Mas é você poder estar lá, né, olhar para aquele irmão que está ali naquela situação, sabe? Olhar para aquele indivíduo que está ali com fome, precisando de acolhimento. Então, para mim, o que está acontecendo aqui no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, são esses movimentos, que é o movimento popular, né, que é o movimento popular das comunidades, do Complexo do Alemão, do Complexo do Amaré, do Complexo do Jacari. São as pessoas que estão fazendo, né, os próprios moradores estão enganjando, né, fazendo o seu movimento para poder ajudar aquela pessoa que está ali naquela situação difícil, né, sem trabalho, sem escola, sem saúde, sem vacina, né? Então, eu acho que a gente pode pensar, né? Eu faço esse convite aqui para vocês que estão ouvindo a gente, pensar, né, o que a gente pode fazer, que seja no nosso bairro, para ajudar aquele morador, aquela pessoa que está passando por aquela situação. E aí você vai gerando, quando você começa esse movimento, você vai gerando um movimento maior, porque isso vai se expandindo, né? Isso vai tomando conta, isso vai se expandindo cada vez mais, né? Então, eu acho que hoje o que eu posso responder para você é que essas possibilidades, né, que essa ação alternativa pode partir desses movimentos locais, desse movimento popular, né, porque a gente não está podendo contar com o governo atual, com o que a gente tem hoje nesse sistema aí. Pois é. Outra coisa que eu queria falar também, obrigado pela resposta, Jana. Outra coisa interessante também que eu queria ouvir a tua opinião sobre. Aliás, no que falaste há pouco tempo, eu concordo plenamente, né? Nós em segurança de trabalho
em situações de risco, né? Quando há um incidente, alguma coisa, e é preciso resgatar, é preciso haver um resgate. A primeira forma e a mais importante forma de resgate é o autorresgate, né? A pessoa tem que fazer se tiver consciente, se tiver condições, tem que fazer uma avaliação e tentar se autorresgatar, porque isso é o mais rápido, é o que a pessoa vai ter controle do saber. Por exemplo, se eu tiver a ser resgatado por alguém, a pessoa não vai saber se eu tenho o braço deslocado, alguma coisa assim, então eu próprio consigo sentir, fazer essa autoavaliação e então eu concordo plenamente e é assim que eu penso nas coisas também. Nós temos que, quando há meios, quando há condições, temos que tentar criar condições para nos autorresgatarmos e nos tirarmos da situação que nos encontramos. Então concordo plenamente contigo, começa conosco e com a nossa comunidade, o nosso núcleo. Eu queria perguntar também o seguinte, quando falamos sobre em Angola, por exemplo, falamos isso no off, nós estamos a viver agora a onda do autoemprego, né? A onda do empreendedorismo e tudo mais, né? O autoemprego sempre existiu, obviamente, né? As pessoas que viviam daquilo que produziam e tudo mais, nem que tivessem que permutar produtos, mas pronto, né? Eram os responsáveis pelo seu próprio sustento. Mas quando digo essa nova onda, estou a falar de prestação de serviços, principalmente, quando a pessoa percebe, olha, eu tenho habilidade para fazer isso, então vou oferecer os meus serviços em troca de alguma coisa, vou fazer consultoria, vou fazer massagens, ou seja, as pessoas agora querem muito desenvolver alguma atividade remunerada, né? Algum serviço. Então isso acho que é uma coisa muito, muito boa. E outra coisa também é o advento da internet, né? Que não é uma coisa nova em Angola. A incidência de usuários de internet em Angola ainda é pequena. Então as pessoas encontraram aí também uma forma muito simples, muito acelerada de se vender, seja as suas ideias, seja os seus produtos, seja os seus serviços. Então esses dois têm sido dois fatores que têm vindo a criar muitas coisas boas para as pessoas, porque, por exemplo, em Angola ainda é muito difícil legalizar uma empresa, ou que seja, algum núcleo. Se eu quiser prestar um serviço e quiser formalizar antes de fazer, eu gasto muito, gasto tempo, gasto dinheiro e talvez não seja lucrativo, porque eu tenho que pagar impostos, tenho que pagar isso, aquilo. Então, na informalidade, com os meios alternativos, fica muito mais fácil e eu consigo ter um benefício muito mais atrativo. Como é que tu vês isso? Essa também seria uma boa forma de assegurar que a pessoa se emancipa, porque agora saímos da esfera da educação e estamos a falar agora de outras formas de emancipação que podem ser também usadas como alternativa nessa questão do crescimento pessoal. Eu acho incrível. Primeiro que você trouxe uma coisa bacanésima, que é assim, dentro desse processo, né, que a gente está vivendo, pandêmico, as pessoas elas estão se reinventando. Uhum. As pessoas elas estão se revisitando, elas estão se ressignificando, né? Elas estão podendo ter a possibilidade de fazer coisas diferentes, né? De repente até ter uma nova profissão, né? Como você bem disse, aqui no Brasil também não é diferente. Para você abrir uma empresa aqui tem custos altos, né? Tem toda uma questão tributária, enfim, que acaba sendo até um pouco desanimadora, assim, sabe? Porque tudo acaba sendo muito caro, né? E aí você acaba, que são os pequenos produtores, né? São os pequenos empreendedores, né? As pessoas acabam dando voz, né, a esse espaço criativo. Então isso para mim está sendo muito legal, ver pessoas que estão podendo buscar outras formas, né, através da criação, outras formas, outras possibilidades. Dizer que é fácil, não é fácil, né? Eu acredito que o caminho seja uma travessia desafiadora, né, bem desafiadora.
Mas, por outro lado, tem essa coisa boa também, né? Falando também das coisas boas, né? O quanto que é bacana você ver pessoas se reinventando com outras profissões, vendendo produtos, plantando, pintando, enfim, né? Pessoas descobrindo também suas potencialidades, né? Descobrindo também determinadas coisinhas, determinadas ações, né? Atitudes, e isso tem sido muito legal, né? Porque a gente precisa se revisitar. Eu fui uma, né? Eu fui uma que no meio do processo da pandemia abri o meu negócio, né? De uma forma muito amadora, né? Com a ajuda, sim, muito amadora, com a ajuda dos amigos, né? Porque eu sou cozinheira, eu sou chefe de cozinha e comecei a vender minhas granolas, assim, porque as pessoas vinham na minha casa e todo mundo levava granola de presente. E aí eu falei, aí um belo dia, um amigo chegou para mim e falou: poxa vida, mas por que você não vende essa granola? Coloca num potinho, numa embalagem e tal. E aí os meus amigos começaram a gerar esse movimento de levar a minha granola, vir aqui na minha casa, pegar a granola, enfim, se transformou numa rede, né? Porque um acabou ajudando o outro. Aí eu faço a granola, aí uma amiga faz um leite vegetal, aí a outra amiga faz um queijo vegetal, aí a outra amiga vende a bolsinha para a gente colocar os nossos produtos. E aí nós fizemos assim quase que uma collab, né? Cada um com seu produto, tentando gerar esse movimento. Dizer para você assim, nós ganhamos muito dinheiro? Não. Nós não ficamos no prejuízo, mas a gente não ganhou muito dinheiro. Mas o mais legal disso tudo é o movimento, sabe? O movimento da rede. Saber que o meu amigo que trabalhava num escritório, né, que trabalhava na área administrativa, hoje ele está fazendo pão para complementar a renda dele. Né, saber que a minha colega de trabalho está costurando, está fazendo bolsas para poder eu colocar a minha granola dentro da bolsa dela. Então, assim, esse movimento foi muito saudável. Fez bem para todo mundo, né? Porque tirou a gente da rotina, né? Que é ir para o nosso trabalho tradicional, assim, né? E isso é um ponto muito positivo. Que é muito legal você trazer isso para a gente pensar que hoje também esse lugar da gente ficar em home office, né, estar mais em casa, nos trouxe a possibilidade de refletir sobre essas potencialidades, né? Então hoje eu tenho a Semente, né, que é um pequeno negócio onde eu faço consultoria alimentar, onde eu faço a venda das minhas granolas. Então, assim, e aí você já vai gerando pequenos trabalhos, né? Porque hoje eu já tenho uma pessoa para me ajudar, e aí essa pessoa já tem esse dinheirinho que é pouco, mas já ajuda, né? E a gente vai se ajudando, né? Vai fazendo esse movimento, porque empreender é algo muito novo para mim, mas eu acho que é desafiador, é encantador, mas é difícil também, né? São muitas as barreiras que a gente encontra para abrir um negócio, né? É tudo muito caro, é tudo muito difícil, né? Então as taxas, os juros, os financiamentos, assim, sabe, para você abrir um negócio, para você ter uma marca, para você registrar uma marca, né, não é tão simples, né, um caminho com as suas pedras aí, né, nessa travessia. Mas eu acho que o que eu queria dessa fala é valorizar isso, né, que se você tem vontade de fazer uma coisa, faça. Né? Se você tem uma vizinha que ela consegue fazer um bolo e que você consegue fazer um serviço de entrega, e aí já são duas pessoas fazendo um trabalho,
Então eu acho que olhar para as nossas potencialidades, olhar para as coisas que a gente traz dentro da gente também, sabe? E aí a gente volta lá para a educação, né? Olha o papel importante da educação, porque se você tem esse lugar de você olhar para você e falar, caramba, eu costuro, caramba, a minha avó costurava e eu agora estou costurando também, a minha bisavó cozinhava e eu agora estou cozinhando também. Então eu acho que buscar, né, essa história que a gente traz, né, essa história ancestral que a gente traz, né, e a gente tem muita coisa dentro da gente, Tarcísio. Eu acredito que a gente tem muita potencialidade e talvez a pandemia tenha trazido para a gente esse momento de pausa e reflexão para que a gente possa, em algum momento, se reinventar. Concordo. O que eu mais gosto dessa questão do que estamos a falar, da pessoa explorar as suas, aquilo que sabe fazer de alguma forma para tentar dinamizar de alguma forma, seja um negócio, seja para auxiliar quem está ao seu redor, é o aprendizado, é a experiência, né? Porque eu acho que na vida, pronto, nós sempre retroalimentamos a experiência, né? Então, quanto mais experiências boas ou mais nós tivermos, mais massa crítica vamos ter para a próxima etapa, né? Então, a pessoa, se fizer, ainda que seja uma coisa muito pequena e por pouco tempo, quando for fazer a próxima, ela vai aplicar aquela experiência, sabe o que funciona, o que não funciona. Exatamente. Por que que falhou, ainda que tenha falhado, por que que falhou, o que é que faltou, o que é que pode fazer melhor. E essa combinação de disposição, né? Por exemplo, uma pessoa que costura e uma pessoa que tem jeito para redes sociais pode tentar juntar as duas. Eu, por exemplo, aqui perto, né? Aqui onde eu vivo, tem um rapaz que é nadador e agora dá aula para crianças, né? Então só aí ele já conseguiu criar uma coisa tão boa que é o desporto e a interação com as crianças, e também uma fonte de renda alternativa para ele. Então eu concordo contigo, nós temos muita coisa dentro de nós, é uma questão de refletir, de buscar, né? de se entender. E tem uma coisa assim, isso só acontece muito, não sei se é uma impressão minha, mas quando a gente está na dificuldade, né? Quando a gente está na dificuldade, a gente consegue perceber, quando a gente está naquele momento ali que a gente precisa virar a página, é onde o pulo do gato, né? A gente se olhar e falar, caramba, eu posso fazer isso. E aí, para responder a tua segunda pergunta, as redes, né? As redes sociais, nossa, estão sendo assim uma via muito interessante, né? Onde a gente pode conhecer pessoas do mundo inteiro, onde a gente pode se relacionar com pessoas do mundo inteiro, onde a gente pode estar vendendo os nossos produtos, né? Tá falando um pouco da gente, sabe? Vendendo o nosso trabalho, aprendendo muito, né? Caramba, tendo esse acesso ali, poder, né? Falar, né? Quem diria que eu tô aqui com você fazendo um podcast, Tarcísio? Olha isso. E assim, a gente poder estar aqui conversando, trocando uma ideia positiva. E, nossa, isso é muito rico. Essa é muito rico. Boa. Estamos bem pertinho de acabar, Jana. Gente, já? Já. Então, até agora tem sido super interessante. Nós começamos a falar sobre educação e esses componentes de educação acadêmica e educação social, ou educação mais familiar, se posso assim dizer. Sim. E depois como é que todos esses aspectos se juntam na formação da dimensão humana. Falamos também sobre emancipação social e pessoal, o conflito entre saúde e educação como os principais pilares do bem-estar, e depois também introduzimos aqui algumas nuances tu falaste bem sobre as alternativas, que falaste que o mais importante é trabalhar naquilo que está mais perto de nós, dentro de nós, aquilo que está mais perto de nós, fortificando o nosso núcleo, né? Sem depender de políticas em grande escala, sem depender
fatores externos, mas tentar Sim. trabalhar naquilo que nós conseguimos controlar no nosso núcleo. E agora estamos aqui a ver dentro do universo das alternativas também, mas do ponto de vista de negócios, de emancipação financeira, de criação de solução para si mesmo no que toca a essa coisa do autoemprego, do autonegócio ou do negócio próprio. E pronto, né? Acho que conseguimos aqui cobrir uma série de aspectos e falar sobre muitas coisas. E tem só mais uma coisinha, Tarcísio, que você falou agora, para concluir, você me lembrou uma coisa muito importante, né? Quando eu trago esse conceito, assim, da gente pensar sobre a sua potencialidade, a vontade que você tem de fazer alguma coisa diferente, de você sair da sua rotina, isso é muito inteligente, isso é uma forma também da gente se educar, né? Eu acredito também muito na educação ancestral. A educação ela pode vir, né, da escola e é muito bem-vinda, mas é importante também que a gente acolha a educação ancestral, aquela educação que nós recebemos da nossa família, dos nossos avós, né, das histórias, né? Então eu convido a vocês que estão ouvindo a gente a procurar essa história da sua família, né, a sua árvore, né, genealógica, né, se é assim, certo? Acho que é a gente poder olhar para essa inteligência emocional e a gente poder olhar para essa inteligência tão saudável, né, que ela vai chegando, que é o que você falou. De uma próxima vez que você for abrir um negócio, você já vai ter aquele registro do que você viveu anteriormente. Isso é uma forma de educação, né, do nosso autoaprendizado, né, e é muito fascinante isso. Isso é muito legal. Então, valorizem-se, valorizem o que vocês têm de melhor. Se você tem vontade de fazer uma coisa, faça. Não tenha medo, né? Porque o medo ele vai estar ali para fazer você subir aquele obstáculo, né? Acredite nas suas potencialidades, em você, naquilo que você traz de melhor, né? Eu acho que a gente ouve muito aquilo que a gente não pode fazer. Ah, você não serve para isso, você é assim, o seu cabelo não é legal. Não, né? Você tem muita coisa boa dentro de você e talvez não seja a educação que venha de fora que vai te dizer isso, sabe? É a sua pesquisa, é o seu olhar para dentro. Boa. E outra coisa também que fizeste bem foi ter partilhado a tua experiência da tua iniciativa, né? Da cozinha. Então, sim, da semente. Fico feliz por teres partilhado connosco. Jana, eu disse que o tempo ia passar rápido, né? Então, nossa, estamos aqui. A gente vai ter que fazer outros vários, tá? Não, tá boa. Aqui a casa fica sempre aberta quando quiseres voltar. O convite para a segunda gravação eu vou fazer de certeza, porque falar contigo é sempre agradável, né? Então, obrigado pelo teu tempo. Eu acho que essas conversas assim alternativas são muito boas. E às vezes é tudo que uma pessoa precisava ouvir para dar o próximo passo, para se sentir inspirada, para se sentir conectada de alguma forma, né? Exatamente. Claro. E ouvir alguma coisa que rebate no coração, porque ela se revê numa fala tua, numa fala minha. Então, às vezes o que ela precisa é só uma palavra e para dar o próximo passo, e talvez o próximo passo seja aí onde as coisas vão começar a resultar, né? Então, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Claro. Pessoal, nós vamos chegar por aqui, é tudo que eu tenho para hoje. Como sabem, o nosso podcast tem em todas as plataformas sociais, principalmente no Kisson da Unitel, também no Musical, plataforma de audio streaming angolano, e claro no YouTube com os nossos podcasts em vídeo. Então, um abraço para vocês. Jana? Muito obrigada, Tarcísio. Queria deixar o meu abraço cheio de afeto para todo mundo que está ouvindo. E mais uma vez, vamos acreditar na gente, vamos confiar na gente. E estamos juntos de mãos dadas aí nessa travessia. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero poder estar aqui outras vezes para compartilhar várias outras coisas também. Um abraço.